Bem-vinda, doutora Fabiana. É um prazer para nós, né, aqui da MASC, receber você hoje na nossa live, né? É uma honra para nós. Atrasos acontecem. Não, Ó, o não, eu atraso peço hoje está na desculpa minha aí. voz. Vida de professora é desse jeito, né? Chega final Ó, de período, a gente hoje, já está acostando, né? hoje eu fui fazer a entrega de uma carteirinha para a filha de um colega. Nossa, achei muito bacana, sabe? Porque aí eu também, eu cheguei lá e falei com ela, olha, bem-vinda à vida de advogada. Ela falou assim, eu já compartilho essa vida aí há algum tempo lá na minha rotina familiar. Mas que maravilha, né? Nós estamos vendo aí jovens advogados chegando no nosso mercado e cada vez mais preparados, né? Com a mente mais aberta, inclusive para Sim, tratar do tema que nós vamos tratar hoje. sim. Mas antes disso, pessoal, gostaria de apresentar a nossa convidada, né? Que tem ali um currículo vastíssimo que a gente não pode deixar de abordar aqui, porque é uma honra para nós estar recebendo a doutora Fabiana Guimarães, né? Advogada, sócio, fundadora e diretora executiva do escritório de advocacia Fabiana Guimarães Advogados Associados, especialista em direito previdenciário, uma das melhores, pessoal, que a gente conhece, né? A Ah, gente tem notícia, né? Aqui na nossa ó, região. Pós-graduanda em direito minerário, pós-graduada em direito corporativo, pós-graduada em direito constitucional e administrativo. Ô, gente, que mulher é essa, né? Uma super convidada da nossa noite, onde nós estamos hoje com o tema da nossa live, os métodos adequados de solução de conflitos como facilitadores do exercício da advocacia. E ninguém melhor para tratar desse tema, senão a presidente, né, da nossa subseção da OAB aqui de Arcos, que hoje aceitou generosamente o convite para estar conosco. Sabemos das suas atribuições, das suas ocupações, das ocupações da casa domésticas, é, não é? Mas mesmo assim, generosamente hoje está aqui conosco. eu quero mais uma vez aí pedir desculpa pelo atraso, mas eu acho que essa questão do tempo do advogado, ela até se adequa muito aí à discussão que, né, nós vamos trazer hoje, porque realmente eu acho que mais cedo eu estava conversando com um colega e existe uma necessidade grande, né? Vocês que são aí os professores brilhantes, eu e a doutora Poliana, nós temos uma história aí antiga, nós somos amigas desde o ensino médio, a Poliana sempre foi uma aluna brilhante, é um prazer realmente receber o convite. Ela, juntamente com a doutora Priscila e os demais componentes aí da MASC, é realmente um projeto que nós, como advogados, temos que só agradecer vocês de trazer essa oportunidade que a gente considera um avanço para a nossa advocacia aqui arcoense, essa oportunidade que a gente tem, porque comentando com esse colega, a gente estava falando a respeito de gestão, né, de gestão administrativa, gestão de tempo. O advogado, ele, além do papel jurídico, ele tem um papel super importante de gestor aí, né, de todas essas questões de gerir o seu próprio escritório como um negócio, como qualquer outro, né? E ainda fazer essa gestão de tempo. E quando a gente fala em tempo, a questão da conciliação aí toca o sininho de lá, né, doutora Pauliana? É isso mesmo, é um dos facilitadores realmente para a nossa função, para o exercício, né, tão importante, de tamanha responsabilidade, que já, né, o Constituinte originário nos garantiu na Constituição Federal, e hoje nós estamos aí buscando outros meios que também sejam considerados adequados e que possa efetivar a justiça, né, como todos nós aí, vira e mexe, estamos buscando em razão dos nossos conflitos. Então, sem mais delongas, né, nós vamos passar aqui a um debate agora muito interessante, abordando exatamente esta possibilidade, né, do advogado, do jovem advogado, dos nossos colegas todos embarcarem nessa nova viagem, né, baixarem a resistência com relação à possibilidade de resolver os seus conflitos, os conflitos dos seus clientes, com toda a responsabilidade, com toda a eficácia que nos é garantida através do nosso ordenamento jurídico
e através desses meios adequados de solução de conflitos. Nossa primeira pergunta para o debate aqui, doutora Fabiana, é exatamente vai envolver o Poder Judiciário, que bastante nós observamos aí sendo criticado pela sua morosidade, né, o que é algo que nós vivenciamos aí no nosso dia a dia, mas mesmo assim continua recebendo ali as demandas, né, em grande monta, tanto que contribui consideravelmente para a própria morosidade ali dos processos. Por mais que se faça ali os números das ações ajuizadas diariamente, cada dia aumentam mais, não é? E, consequentemente, isso vai refletir no tempo do processo, no seu andamento, nas suas fases que devem ser úteis, né? Para o processo ser útil e resolver ali o conflito, sendo notável a ausência de providências do Poder Judiciário em agilizar esses julgamentos e, consequentemente, se aproximar mais da sociedade. Isso implica consideravelmente no exercício da advocacia, né? Consideravelmente, nós lidamos aí diariamente com um atraso na solução dos conflitos, na decisão que deve ser proferida ali pelo juízo. E aí entra os meios adequados de solução de conflito, como, evidentemente, uma melhor estratégia para o advogado no exercício da sua função. Gostaria de ouvir um pouquinho de você a respeito disso. Olha, doutora Poliana, hoje as maiores reclamações, né, dos clientes em geral são com relação à morosidade do processo. Por quê? Por mais que a parte contrate um advogado, nossa comarca, nossa subseção, ela tem grandes profissionais, né? Eu falo isso com muita segurança. A Arcos conta com profissionais extremamente qualificados, tecnicamente muito bem preparados, colegas com grande experiência aí na área jurídica, mas que toda essa questão fica presa à questão da morosidade do processo. Todas as reclamações, e eu acho que outros colegas compartilham, né, dessa mesma situação, tanto como presidente da OAB, como advogada, as reclamações que a gente recebe, né? Às vezes a gente está em atendimento de cliente que nos procura, inclusive, com interesse de subestabelecer o processo, né? Fala, olha, eu quero trocar de advogado, né? Popularmente. E aí aparecem diversas reclamações e até representações junto à AB aí com relação à conduta do advogado, que é até orientada por nós, né, pela comissão de ética, pela diretoria, com relação à demora do processo. Então, a pessoa quer procurar um outro advogado, ela quer representar o advogado na OAB em razão da morosidade do processo, nada mais. Quando, assim, 90% dos casos são com relação à morosidade. 10% às vezes, com relação à ética do advogado, ou até com relação ao resultado do processo, mas as maiores causas são a morosidade do processo. E aí, quando a gente tem a felicidade de um cliente insatisfeito procurar um outro colega para falar da morosidade do processo, e ela encontra com um colega que é ético, que age, né, dentro das condutas éticas, né, do nosso Código de Ética e Disciplina, ele vai explicar para esse cliente que a morosidade do processo ela independe da atuação do advogado. A questão é quando, né, infelizmente, a gente não conta com essa conduta do colega que vai atender esse cliente. E que aí ele vai, né, mesmo isso, né, não estando de acordo aí com o código de ética, ele vai falar para o cliente, realmente é um problema do seu advogado, eu vou conseguir resolver, né, isso de outra forma. O que nós, advogados, sabemos que não é possível. É claro que não vamos generalizar, tem umas questões de cumprimento de prazo e tudo, mas assim, 90% dos casos questão que depende da morosidade do judiciário. E aí, a gente explicar uma estrutura processual para o cliente, né, que
que nos procura, no sentido de que uma distribuição judicial hoje, né, a tramitação de um processo, ela depende, além da decisão judicial, de uma movimentação de secretaria, de um cumprimento de mandato por oficial de justiça, enfim. E eu acho que o mais importante, doutora Poliana, em que a gente aplica muito no nosso escritório com relação ao direito de família, de conscientizar a parte que quando você leva a sua vida para ser solucionada por um juiz que vai dar uma decisão totalmente técnica e baseado em documentação juntada nos autos, que às vezes a parte nem consegue essa documentação e que ele não participou da sua história ali. E às vezes ele não tem nem sequer um conhecimento técnico para dar uma decisão no seu processo. A possibilidade que você tem de levar isso para uma conciliação, em que você vai escolher quem vai tomar a decisão por você, você vai escolher um profissional técnico de uma forma muito mais rápida. E aí, assim, essa conscientização da parte, como até a gente conversou anteriormente aí, ela deve ser trazida pelo advogado, né? Eu acho que é nosso papel como advogado, quando o cliente nos procura, a gente apresentar aí os meios adequados, né? Que é até um nome aí, meios adequados às soluções do conflito, explicando para ele o que você prefere, né? Um processo tramitando judicialmente aí durante anos. A gente tem casos de processo que nós somos o quarto advogado no processo, né? E aí vai procurar, não, mas por que a pessoa fez aí, né? Buscou um outro profissional e fez a troca do profissional no processo? Foi com relação ao resultado do processo? Não, com relação à demora, né? Uma coisa que me incomodou muito outro dia foi que eu subestabeleci um processo que estava concluído por julgamento. Ou E seja, aí, já tinha desenvolvido todo o procedimento, estava apenas para a decisão. Todo o trabalho já tinha sido realizado. sim, e aí você tem que falar para o seu cliente, falar, olha, e o cliente não tem essa condição, muitas vezes, essa condição de compreender que você fez tudo o que era possível, mas que ali o processo está nas mãos, né, do judiciário para se ter uma decisão e que essa decisão não foi possível não em razão da sua conduta como advogado, mas em razão da morosidade do judiciário. Agora, sabe, doutora Poliana, a gente tem muitos profissionais que já têm, né, uma experiência como advogado, uma carreira, que tem essa consciência de evitar o litígio, mas a jovem advocacia, principalmente, a gente vê, até por causa da formação de vocês como professores, que trazem aí essa busca, né, pela solução, tem disciplinas, eu vi que a doutora Priscila teve um período que, quando ela era professora da PUC, tinha um dos estagiários do escritório ela fez uma viagem para apresentar uma câmara de conciliação para os alunos e para trazer para os alunos essa conscientização. Então, a jovem advocacia, ela vem trabalhando bastante nesse sentido aí da necessidade dessa conciliação, né? É verdade, é verdade. Então, quer dizer, um problema diário, como se não bastasse a morosidade do próprio Poder Judiciário, é a gente ainda ter que conviver um conflito com o cliente, para conscientizar ele, né, de que talvez outros meios que têm a mesma efetividade poderiam auxiliá-lo muito mais na solução do seu conflito, né? Esse é um papel fundamental do advogado de hoje, né? Dessa jovem advocacia, mas também dos antigos advogados, daqueles que já têm uma carreira consolidada, abrir essa mente, né? Mudar de mentalidade para que se utilize outras formas de solução de conflitos. Uma delas, né, que não obstante ser jovem no sentido da popularidade para nós, né, para todos, para a sociedade em si, seria a arbitragem, né? Se a gente está falando aí de repente, um meio ou um conflito que, infelizmente, não é possível o consenso, ainda assim nós teríamos um procedimento específico
extrajudicial que pode ser demandado dentro de uma câmara privada, particular, que é a arbitragem. Quando nós falamos de arbitragem, doutora Fabiana, nós falamos de um procedimento muito semelhante ao procedimento que nós encontramos no processo judicial, e nós falamos muito a respeito das funções que ali são deliberadas aos árbitros, que são muito semelhantes à do juiz de direito, né? Tanto que a sentença arbitral ela tem a mesma validade jurídica, né? Não há necessidade da sua homologação pelo Poder Judiciário, mas o que nos chama mais atenção, conforme o papo que nós batemos antes, né? É exatamente a função de gestão do procedimento. E aí é um contraponto para nós imaginar um juiz de direito na condição de gestor e um árbitro que, de repente, exatamente pela facilidade que se tem das especificidades das suas funções, da sua formação, estar naquela condição de árbitro, vai ter deliberadamente em relação ao procedimento arbitral. Questão de gestão, para você que é uma gestora nata, hoje, né, onde nós observamos uma habilidade maior dentro de um procedimento judicial com o juiz de direito ou através, por exemplo, de um procedimento arbitral com a figura do árbitro. Olha, doutora Pauliana, a facilidade em que você tem de poder escolher, né? Porque o juiz de direito, ele, apesar do conhecimento técnico jurídico, ele não tem uma disciplina lá no concurso dele de gestão. E ele, além dessa questão da gestão, por quê? Muitas vezes a parte ela vê o juiz só como um papel de decisor. E a gente sabe que o juiz ele é diretor do foro, né? E aí ele que vai determinar a questão de como que vai ser as funções ali dentro. E assim, se essa capacidade dele de gestão, porque é o que a gente já fala, tem determinadas pessoas que elas nascem gestores, elas precisam de uma formação técnica, mas elas têm uma facilidade de gerir. Mas e quando não? Como que fica essa situação? A gente ficar à mercê de, às vezes, um magistrado com perfil totalmente técnico decisório, em que ele vai saber com relação à matéria jurídica que ele está decidindo, mas ele tem toda essa questão da gestão. Por quê? A tramitação, né, o popular andamento do processo aí, ele depende de todas as ações de gestão do juiz dentro do processo, né? E quando a gente fala, por exemplo, de capacidade técnica, que é uma outra questão complexa, se o juiz vai dar uma decisão e um processo em que a prova pericial que foi produzida no processo, às vezes a parte, hoje, para se ter uma contratação de um perito assistente, além da própria perícia judicial, se a parte não tiver assistência judiciária gratuita, ela tem que arcar com os honorários do perito que foi nomeado pelo juiz, mais honorários de um perito assistente, para ela ter a probabilidade de uma prova técnica de qualidade. Se ela não tem essa prova técnica de qualidade e esse magistrado que está julgando não tem o conhecimento técnico da matéria, o que não acontece na arbitragem, em que o árbitro pode ser escolhido observando essas questões, pode ser que a parte tenha o direito, né, e que ele não seja reconhecido por questões meramente de provas que não foram suficientemente produzidas ou que o julgador não tivesse a capacidade técnica de interpretar a prova que foi produzida. Porque, assim, nós advogados sabemos que existe, né, um artigo de lei lindo aí que fala que decisão judicial não está distrita, né, a prova técnica. Eu nunca vi nenhum juiz, né, em alguns anos de advocacia que eu tenho, tomar qualquer, assim, ele decidir contrário à prova técnica. Até mesmo porque o fundamento da decisão dele considerando a prova produzida nos autos, e aí ele começa a desenvolver a fundamentação dele. Então, assim, tem essa questão, além da questão decisória, ainda a questão de custo, né, de uma
de uma produção de prova técnica em um processo, e que a gente sabe que hoje um perito nomeado em um processo aí, mais um perito assistente, tomada as duas questões, mas se o pedido for julgado procedente, tem a questão do pagamento, né, dos honorários periciais pela parte contrária. Tá, mas imagina você com pedido julgado improcedente e ainda tendo que explicar para o seu cliente que ele vai ter que arcar com o pagamento, ali suportar o pagamento de honorários de um perito que foi nomeado pelo juiz e ainda de um perito assistente, porque na maioria dos casos a gente indica para o cliente, né, a não ser uma total incapacidade do cliente, incapacidade financeira, que ele contrate um perito assistente para a gente ter uma garantia de prova. Então, assim, são situações que essa questão da arbitragem, né, eu acho que você pode falar com muito mais propriedade com relação a essa escolha do árbitro, ela é assim, eu acho que uma evolução grande do judiciário, em que, né, fora do judiciário, que a gente tem que reconhecer que talvez a gente jamais consiga chegar com o judiciário com essa possibilidade, né? Imagina se a gente pudesse chegar lá e escolher o juiz que vai julgar a ação da gente. É claro que a gente ia ficar lá buscando, né, fazendo uma verdadeira jurimetria para ver. Não, peraí que eu vou escolher um bom aqui para julgar. A gente sabe que a realidade do judiciário não é essa, né? Isso é interessante, porque, na verdade, se trata de uma questão cultural, né, até hoje nossa, talvez entender que só uma decisão judicial ela teria uma certa validade para a solução do conflito. E quando nós trazemos aí a possibilidade do árbitro, né, dentro da arbitragem, e dessa possibilidade, dentro de um procedimento que é flexível, que pode ser escolhido pelas partes, como aquilo ali vai andar, né? Quais os atos procedimentais são considerados relevantes para a solução do conflito, e ainda tendo um árbitro que ele tem formação específica, né? Que as suas atribuições, normalmente, elas já se dão na área em que um conflito está ali para ele decidir, nós cortamos todo esse caminho aí, né? Por exemplo, da prova técnica. Então, é uma facilidade e uma flexibilidade que devem ser reconhecidas dentro do procedimento arbitral e que é importante o que nós estamos fazendo aqui, levando essa informação, né, aos nossos colegas, e a gente já agradece a todos aqui que estão presentes, não é? Para que isso se dissemine dentro da sociedade, dentro da nossa comunidade, porque é uma forma ágil, efetiva, válida de contornar aquela morosidade que estávamos falando a princípio, não é? E agora também a possibilidade de trazer uma decisão que seja efetiva para o jurisdicionado. Talvez hoje um juiz de direito ele não tenha condições de escolher um processo. Ele tem que julgar todos que chegam ali para ele, né? Mas nós, da sociedade, temos a condição de escolher o nosso árbitro, que realiza o mesmo papel de um juiz de direito e que pode estar na área específica do nosso conflito e cortar, por exemplo, etapas que nós consideramos mortas dentro de um processo, que é aquilo que traz aquela morosidade e dando condições efetivas para a solução do conflito, não é isso? Sim, e assim, e aí onde que entra o nosso papel como advogado? Exatamente trazer para o cliente, quando ele busca o nosso serviço, essas possibilidades, né, que ele tem, além do judiciário aí, e tirar da cabeça do cliente, criar uma cultura no cliente em que a solução rápida de um processo tecnicamente muito melhor fundamentada quando há toda essa possibilidade, porque até por uma questão financeira, a gente fala o que a pessoa. Ah, tá, você faz uma demanda que tem um conteúdo financeiro que desenrola-se aí durante, sei lá, eu vou falar uma que seja rápida, durante aí 2 anos. O que é mais interessante? Você conciliar e ter um resultado financeiro da sua demanda imediato ou você ficar demandando com aquilo ali durante 2 anos? Ah, tem júri, correção monetária judicial? Tem. E outro detalhe, doutora Poliana, e pode ser que
inicialmente, se é um processo, a gente já vê diversos casos de execução de título, né, judicial, extrajudicial, em que lá no início a parte tinha condição financeira e patrimonial de arcar com o pagamento do débito. Se lá atrás tivesse sido feito uma conciliação, um acordo. No decorrer do processo, conhecendo a realidade do judiciário, quantas e quantas vezes a gente tem que usar o termo ganhou e não levou? Por quê? A pessoa conseguiu no período que esperava o processo. E aí pode falar, não, mas espera aí, tem fraude à execução, fraude contra credor, tem diversos institutos processuais. Mas vamos popularmente falar, até a gente provar que o sim for na tomada, e assim, as artimanhas que os devedores muitas vezes usam para dilapidar patrimônio, ou às vezes não é nem intencional a dilapidação do patrimônio, às vezes tem alguma ocorrência, né, de fato, em que há aí a pessoa no final de um processo judicial, você tem lá uma sentença, né, executória, que você teria a mesma questão de você ter que uma sentença arbitral com força executória, só que nessa daqui você vai executá-la e não vai ter efeito nenhum, né? E para quem gosta muito de processo, o que a gente tem que lembrar? Que a sentença, né, arbitral, ela pode ainda ser executada, né, com a mesma força da sentença judicial. Então, assim, são questões que eu acho que a cabeça do advogado, né, mas eu acho que caminha muito para esse fim, porque quando a gente olhar, se qualquer advogado olhar em números, é fácil a gente conseguir isso através até de relatório do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, o prazo de tramitação de um processo, né? Então, assim, a não ser, é claro, né, porque tem situações que o cliente, né, vai optar por não ter aí um meio mais adequado. Eu acho até que assusta muito cliente quando a gente tem um concorrente fortíssimo, né? Eu falo que advogado a gente não é concorrente entre colegas. Eu não vejo essa concorrência. Mas a gente tem um concorrente forte que é o Google, né? E aí o cliente chega com a petição pronta e quando é procedimento no Google e extrajudicial em cartório. Não, mas eu quero que você vá lá só assinar. E aí eu não sei se a questão da arbitragem ela fica presa na cabeça do advogado com relação a essas experiências que a gente tem do procedimento extrajudicial em cartório, em que a parte vai achar que você vai participar só assinando, o que também no cartório não é verdade, né? A gente sabe que apesar do cartório muitas vezes haverá uma minuta de uma determinada situação, ela tem que passar por uma conferência jurídica determinadas. A maioria dos procedimentos cartorários, eles exigem a presença do advogado, né? Fiquei feliz aí defendendo a minha área previdenciária, que teve uma decisão recente da OAB, em que os procedimentos, os requerimentos administrativos são privativos do advogado, né? Porque o que a gente tinha de despachante e servidor aposentado do INSS que montava um escritório e fazia requerimento de benefício, e o cliente depois nos procurava para fazer revisão, em que muitas vezes a revisão não era possível, e você tinha que olhar para o cliente e falar, olha que, felizmente, você vai ter que receber um benefício da forma correta, né, e o resto da sua vida, né? Então, assim, essas questões, quanto mais eu acho que é até uma abertura mesmo da mentalidade do advogado, em que a arbitragem ela depende da presença do advogado. Ela não vai ser um procedimento em que vai excluir o advogado do mercado. Pelo contrário, eu acho que um advogado que traz um resultado rápido de uma ação, ele tem uma divulgação do trabalho dele extremamente positiva, né? Aliás, eu acho que a maioria dos clientes, a primeira pergunta que faz, por quanto tempo você acha que você consegue resolver? Né? E aí, muitas vezes você tem que olhar para o cliente, encher o olho d'água e falar assim, meu amigo,
Vamos sofrer juntos aqui, você topa, né? Porque não tem. Então, isso é uma questão relevante, doutora Fabiana. A gente imaginar aí que o exercício do nosso ofício, ele ainda está meio que vinculado ao conflito, né? À demanda, à contenda judicial, ao litígio, né? Aquele processo moroso, igual você trouxe aí, talvez um que seja mais rápido por ali, vai durar em média 2 anos, né? Para que a gente tenha uma decisão e tentar efetivá-la. Então, a gente ainda percebe no meio da advocacia, por parte dos nossos colegas mesmo, uma certa resistência, né, ao procedimento que, na verdade, daria uma visão muito melhor, muito mais arrojada a ele, quando resolve o seu conflito ali através de um meio adequado, consensual, né, a conciliação, a mediação, sabendo ali diferenciar os institutos, os procedimentos, aquilo ali tem uma validade bacana, uma eficiência enorme. E esse advogado ele poderia se dedicar exatamente na pretensão de angariar mais casos nesse sentido, não é? De ter ali o reconhecimento dele na sociedade como aquele advogado que ele consegue resolver os seus conflitos mediante a cultura da paz e não a cultura da sentença judicial, que é o que infelizmente ainda prevalece. E em parte dessas questões, né, dessa cultura da sentença, nós observamos uma resistência ainda por parte de alguns colegas, né, advogados, aí nós estamos falando em âmbito de Brasil, né, que de repente preza muito pelo recebimento dos honorários. Então nós estamos tocando numa questão delicada, inclusive, né? Muitos advogados ainda vão preferir o litígio a um acordo realizado, porque de repente ele vai ter que abrir mão ali de parte dos seus honorários, né? Daquilo que receberia ao final com uma decisão judicial. E isso é relevante hoje no mundo da advocacia também, uma mudança de mentalidade aí, né? Porque aquele advogado que, por exemplo, ele utiliza de um meio consensual e resolve muito mais rápido o seu caso, com a possibilidade de ter outros incontáveis da mesma natureza, exatamente pela sua boa posição no exercício da advocacia, ele talvez tenha ali um retorno financeiro que seja, inclusive, maior, né, consideravelmente, do que aguardar ali uma contenda, um litígio, uma disputa que vai levar muito tempo para ser resolvido e, de fato, não se garante nada, não é? Gostaria de saber sua opinião sobre isso. Doutora Poliana, eu posso quase garantir que quando no atendimento do cliente, se você der para ele a opção, olha, vamos valorar aí, eu vou te cobrar 10 mil de honorários e vou trazer para você o resultado do seu processo em a sentença final de um processo desse aqui em aproximadamente 5 anos. Eu vou te cobrar 20 mil reais para atuar nesse processo aqui, só que eu tenho um meio para te apresentar em que eu vou conseguir resolver o seu problema em 10 dias. Primeiro que o cliente vai olhar para você e não vai acreditar e vai achar que é aqueles panfletos que coloca no post, né? Traga seu amor. Isso, porque é quase uma miragem, assim, né? O cliente vai. Então, assim, eu acho que o cliente tem muito mais interesse em ver o conflito dele resolvido. E aí, a gente tem hoje uma questão de judicialização em massa, né? De muitas questões assim que podem ser resolvidas de uma forma consensual, eu acho que muito mais pela consciência do advogado que do cliente. Né? A gente vê claramente por quê. O cliente te busca para que você traga uma solução para o conflito dele. Como que você vai trazer essa solução? Tudo não é muito de interesse dele. Né? É a mesma coisa quando você procura um médico, se ele vai te passar um antibiótico ou um remédio para dor, e esse antibiótico vai ali interromper a dor que você está sentindo, você não quer saber se aquele antibiótico tem um efeito analgésico. Você quer saber que a sua dor passou. Né? Como que você, como que chegou naquilo ali? Por exemplo, foi julgado improcedente alguma ação e a gente vai ter que interpor um recurso. O cliente
se você falar para ele, olha, eu vou, o recurso, eu vou trabalhar nessa linha, vou fazer uma sustentação oral e tal, o cliente vai olhar para você e falar assim, bacana e tal. Bacana, mas quanto tempo que demora para ser julgado o meu recurso? Né? Essa característica tempo, e eu ainda, esses dias a gente estava em uma reunião de família, e aí a gente teve uma brincadeira lá que tava os primos, uma reunião dos primos, e a gente tem uma prima que é manicure e ela começa a trabalhar na quarta-feira. E aí a gente falou com ela que ela tem a coisa mais preciosa que ninguém que estava ali presente na reunião de primo tinha dinheiro para comprar, que era o tempo. Né? Então, essa questão de honorário vinculado a uma resolução rápida da demanda, ela é imensamente mais satisfatória para o cliente, porque o cliente quer o resultado em tempo assim, Para mínimo ontem, né? que para ontem. Então, assim, ficar insistindo em uma demanda que vai durar aí, sei lá, né? Inventário, né? Eu vejo aqui, inventário na seara do direito de família. O que é a mentalidade? Nossa, um inventário. Ah, não. A gente já recebeu o cliente aqui que tinha deixado de inventariar algum bem de familiar anterior que tinha falecido, porque alguém tinha falado que o inventário dura 10 anos, né? Isso é muito. Ah, não, a gente não fez o inventário porque na época a gente ficou desanimado porque o inventário chegava aí a duração de um processo de inventário chegava a 10 anos, né? Então, assim, todas as características relacionadas ainda que a gente não leve em consideração, né, que eu acho super importante a questão técnica, né, que a gente falava antes da escolha do árbitro e tudo, essa questão temporária para a questão de fixação de honorário, você pode pôr dois contratos na frente do cliente. Né? E aí você fala, olha, vou trazer a solução. Essa semana a gente teve estou lembrando, ontem, a gente teve um caso de que nosso cliente mora no Equador, e um reconhecimento de cidadania italiano. E aí o escritório que ele contratou, lá em Belo Horizonte, a gente precisa fazer umas retificações dos documentos civis dele, porque o consulado indeferiu. E esse processo veio para nós. Então, eu explicando para ele a questão de foro de competência e tudo, aí ele falou assim, aqui, não, eu não quero saber isso não, eu quero que você me traga o resultado mais rápido, porque eu preciso dessa cidadania, porque meu filho, enquanto ele for menor, isso se estende a ele, então, enfim, todas as questões que a gente vai conversar, muitas vezes o cliente não quer saber como, ele quer saber do resultado, né? E pode parecer, mas se você falar, olha, numa resolução de conflito, talvez a gente não consiga chegar num resultado X do que ele quer, mas a gente consiga chegar próximo. No judicial, pode ser que você tenha um resultado contrário, né? Ao que Exato. ele quer. Porque você não E tem demorado, né? nem a possibilidade de falar com ele, às vezes a parte contrária faz uma proposta ali que seja, né? Ah, mas no judicial também tem tentativa de conciliação e tem proposta de acordo. Na maioria das vezes, quando vai para o judicial, eu acho que até o ambiente forense, ele traz esse peso do livro, né? Meu pai, ele é morador da zona rural, né? E aí eles falam, não, fulano me levou na lei. Ei, eu acho que a armadura do lado de cá, ela tá ali, né? É. Eu entendo. E se o advogado apresenta para o cliente isso aí, e outra coisa, a advocacia a gente tem uma questão restrita com relação à nossa publicidade, né? Propaganda a gente não pode nem fazer, mas com relação à publicidade. Eu costumo falar aqui na minha equipe que um cliente satisfeito com o resultado do processo, ele te traz 100. Um cliente insatisfeito, ele te tira 300, sabe? E é isso mesmo. E
É fato, isso é número, né? A gente tem um sistema aqui que a gente cadastra como que o cliente chegou, né, até nós. E assim, 80%, por mais que a gente trabalhe com essa parte de publicidade, né, dentro dos limites do código de ética, 80% desses clientes são clientes que vieram através de indicação. De indicação de clientes satisfeitos, né? Então, Que bom, né? Que maravilha. imagina Então é isso, ué. falar assim, nossa, eu fui resolver um processo, nossa, fiquei lá judicialmente discutindo o processo 6 anos. Eu falo, não, mas foi no advogado errado, porque procurei um advogado que ele trouxe a solução do meu caso aí em 60 dias, né? Pois é. É sobre isso, né, que nós estamos falando. Esse advogado que considera, né, apresenta ao cliente dele um outro meio que não seja a jurisdição, ele está traçando ali a oportunidade do sucesso, seja em qual área de atuação ele esteja, né? Até hoje mesmo nós observamos aí a autorização legal, né, do ordenamento jurídico para a utilização desses métodos consensuais até no direito penal, né? Talvez o penalista vai falar com mais propriedade, mas nós já reconhecemos isso por parte, por exemplo, do Ministério Público. Então, ao advogado, onde ele tem a liberdade de apresentar esse meio adequado, né, para o seu cliente, de ter um retorno muito mais rápido e efetivo, da mesma forma, né, que o Poder Judiciário, a compensa financeira dele é consequência de tudo isso, né? De toda a demanda que, de repente, vai surgir, né, em função dele, para que ele possa trazer, né, qualidade e efetividade também na solução do conflito do seu cliente. E é aí que a gente vai já caminhando para o final, Fabiana. Encerrando aqui, né? Não tomando muito mais o seu tempo, a sua noite, né? Tem aí a convivência com a família e tudo mais. Mas para encerrar mesmo, nós gostaríamos de frisar bem aqui, né, aos nossos colegas advogados que estão presentes na nossa live. Nós agradecemos aqui a Olha, participação, a presença de vocês. uma dúvida ao vivo, a live vai ficar gravada? Vai ficar gravado no nosso Insta. É Isso porque aí. eu tenho alguns colegas aqui, inclusive o pessoal da minha equipe. Não foi todo mundo que conseguiu assistir. E aí é importante a gente fazer depois uma divulgação aí, porque é muito importante isso para os nossos colegas, eu acho, sabe? Sim. Foi um bate-papo simples, com uns minutos de atraso aí, mas eu acho que realmente, eu acho que o tema principal, Poliana, onde dói no advogado e é onde dói em todo profissional, a questão de honorário. Né? Porque a Sim. gente sabe da dificuldade que a gente enfrenta aí com relação à questão de honorários, né? Porque o profissional, por mais que a gente seja aí apaixonado pela advocacia, e quando eu falar a gente, é porque eu tenho certeza que eu estou falando com uma colega, com uma amiga que também, assim como eu, exerce aí os hashtags de Instagram advocacia por amor, mas é por um amor total mesmo. E assim, mas pega essa questão de honorário, porque a gente tem a gente tem um custo, né, profissional para a gente ter um atendimento de qualidade, para a gente ter um local de atendimento para o cliente, tudo, para o sustento das nossas próprias vidas. Então, é uma preocupação legítima, a preocupação do advogado com relação ao honorário, né? E eu acho que essa abertura da cabeça em oferecer para o cliente, né, da ideologia do advogado, em que é, aquele advogado bom é aquele que vai lá na audiência brigar e tudo, isso tem que ser excluído do nosso círculo profissional aí. É Né? obsoleto, né? Muito. Eu estava conversando com você aqui o dia que você veio aqui no escritório. Eu sempre priorizo o interesse do colega em respeito aos interesses do meu cliente, mas eu não me torno inimiga do meu colega, né, muito pelo contrário. Eu dei o exemplo do doutor Alisson, que é meu vice-presidente da UAB, em que fazer uma audiência trabalhista com ele é uma guerra.
Doutor Alisson, eu brinco com ele, eu falo assim, quando eu vejo que você é advogado da parte contrária, eu fico estudando cada pedacinho do processo, aí que eu sei que a discussão vai ser ali boa, né? Mas, assim, brincadeiras aí à parte, o que a gente tem que tentar promover para o cliente é a resolução do conflito dele de forma rápida, efetiva, com uma qualidade técnica muito maior. E eu acho que a advocacia tem que abrir a cabeça para isso aí mesmo, sabe? Eu acho que tem que ser um pouco mais estudado pela própria advocacia e essa preocupação legítima com o honorário, essa preocupação legítima com o cliente entender que, não, o advogado só quer fazer acordo, não, eu quero trazer, né? Eu ainda falo aqui com a minha equipe, eu tenho uma estagiária aqui que ela era vendedora de uma empresa de óleo lubrificante. Menina, é um espetáculo de atendimento. Porque advogado tem que ser bom vendedor. Com Entender certeza. a solução do problema dele, é isso que a gente faz diariamente, É. né? Esse Nós, é um bom produto, né? nós somos quase vendedores de sonhos, né? Mas é É. que eu acho que a possibilidade de trazer para o cliente essa solução imediata aí para ele é a gente vender essa ideia mesmo para o cliente, e não é uma venda fantasiosa, é uma realidade, né? Sim, Olha, trazer a solução do seu problema de forma efetiva, técnica, a gente vai poder solucionar e mais. No caso de uma mediação, de uma conciliação não cumprida, o cliente saber que ele vai ter a segurança jurídica de poder demandar judicialmente com o mesmo valor de uma sentença, sim, né? Judicial, sim. né? Do Sim, é isso mesmo. criminal, eu prefiro não fazer nenhum, porque esses dias o doutor Caio ele postou um stories com uma caixinha de perguntas e eu errei a pergunta dele. Se, se houver qualquer questão minha criminal, eu vou ter que contratar um outro advogado, porque eu mesmo não sei. Mas, enfim, eu acho que é isso, sabe, doutora Poliana? A gente tentar abrir a cabeça da advocacia com relação a isso, tentar mudar a mentalidade da advocacia, e com certeza a, você, doutora Priscila, Placídio, né, que eu já tive nas nossas questões, eu já advoguei que em casos que o doutor Placídio representava a parte contrária e a gente, né, teve uma relação profissional extremamente construtiva nisso aí. E quando a gente pega, por exemplo, dois advogados sentando junto com o cliente, construindo uma decisão, né? É. E a partir daquilo ali, a relação também do cliente com a parte contrária, né? Sim, Ela não se distanciar, ela, na verdade, a partir daquele momento, ter uma integração melhor entre eles também. O consenso, ele também nos serve para isso, porque a gente tem uma visão muito divergente do que é o conflito em si, né? sim. Nós entendemos que é essa briga, essa disputa, popularmente conhecida, né? Mas, na verdade, quando se existe um conflito, nós também temos a existência de uma oportunidade de resolver ele da melhor forma, né? E para nós aqui, né, os advogados, né, por fim, para a gente entender que o exercício da advocacia, através dos meios adequados de solução de conflito, também é advocacia, não é? E não só aquela advocacia latente dentro da função jurisdicional. Litigiosa, de briga, né? Eu já participei de audiência em que, né, infelizmente, o colega da parte contrária, ele começava a gritar na audiência. E assim, isso não existe mais, gente. Né? A ponto de o juiz falar com ele que, mais uma vez que ele falasse do jeito que ele estava falando comigo, que ele encerraria a audiência. Assim, né, eu entendo como profissional que isso é um verdadeiro absurdo, né? Um juiz ter que ter esse papel de ensinar para o outro como que ele deve agir profissionalmente. Então, assim, essa questão de briga, de litígio, não, vamos brigar na justiça. Eu acho que isso não é um papel de um profissional hoje qualificado. Eu acho que o cliente quer trazer
quer trazer ali a solução para o conflito dele, e a gente não resolve conflito com outro conflito, né? Acho que Exato. a medida em que o cliente procura, ele quer que você traga a, 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 a paz, né, para a solução daquilo ali. E não que você crie um outro conflito, né, referente àquele que já está instaurado. O que muitas vezes é o que acontece. Que às vezes uma demanda judicial, dependendo do grau dela, ela vai gerando até outros processos ali judiciais e outras questões, né? E assim, Poliana, eu falo que uma das questões profissionais mais importantes que a gente como advogado tem é a questão de ver o nosso cliente como, como, como nós mesmos, e quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue ter, né, uma atitude muito mais humana, muito mais ética, porque imaginar que você poderia estar ali, né, com a sua vida entregue à mão de um profissional, que ao invés de solucionar o seu problema, ele está pensando só em receber honorário, né, é complicado. Então, eu acho que tem ainda além de tudo, tem essa questão dessa conduta humana, que eu acho que ela deveria tá lá no código de ética, está no juramento, né? Hoje eu fiz a entrega da carteirinha da OAB para uma nova colega, e como eu falei, que é filha de um colega nosso, e nosso juramento lá da entrega da carteirinha da OAB, ele realmente deveria ser observado. Então, eu acho assim que nada melhor e tem que ser mais divulgado aí na advocacia, né? Como representante aí da subseção, eu mais uma vez me coloco à disposição para quando vocês quiserem a gente, né, poder ter uma conversa direta com os colegas. Às vezes a situação de live, por causa do horário, tantos compromissos, olha, eu acabei me atrasando muito por causa uma cliente que chegou um pouco atrasada e aí eu não consegui encerrar o atendimento. E a gente sabe que a gente tem muitos colegas, né, nessa situação também de horário, mas é importante a gente divulgar, porque, mais uma vez, foi um prazer aí falar com você. Você sabe da minha admiração, do meu carinho, que já é, né, antigo aí das nossas. Não é de agora, né, Fabiana? Poliana, Nós estamos... a Poliana ela já foi minha colega, já foi minha professora. Não, e o pior, né? Era quase uma obrigação tirar nota boa com você e com a Priscila, porque falava, gente, mas não é possível, né? Imagina, né? Nós estamos aí juntas há muito tempo, né? Nós estamos igual que o pessoal do Facebook, né? Que a nossa amizade não é daquele tempo, né? É, Mas muito mais, não é isso? da época, né? Era uma época, inclusive, muito boa, né? Saudosismo batendo aqui, gente, mas não tem como, é inevitável, né? Estar diante de hoje de uma profissional tão gabaritada como a doutora Fabiana, né? De imaginar que há pouco tempo atrás, senão a gente revela a idade, né, Fabiana? Ah, Nós não, é. estávamos juntos ali, né, no ensino médio, sonhando com o futuro, né? E hoje poder ver a realização de um sonho na figura dela. O prazer é todo nosso, doutora Fabiana, de tê-la aqui conosco na live. A live vai ficar gravada. Pessoal aí que não teve a oportunidade, vai ter a oportunidade de assistir depois, de ver esse papo tão agradável que nós tivemos aqui hoje e, ao mesmo tempo, informativo aí aos nossos colegas, entendendo que a advocacia ela segue por outros rumos agora. Temos que abrir a nossa mente, temos que ter discernimento, saber o que é melhor para a efetivação do direito do nosso cliente. Consequentemente, isso vai refletir no exercício do nosso ofício, não é? E ninguém melhor do que isso para falar do que a presidente da nossa subseção, doutora Fabiana Guimarães. Muito obrigada, Fabiana. Muito obrigada, Poliana. Foi um prazer e um abraço mais uma vez. Espero que a gente tenha mais conversas como essa. Se Deus quiser. Boa noite a todos. Boa Esperem para a nossa próxima live, né? Boa noite. noite. Até mais. Mais.